Fala galera, aqui é o C4. Primeiramente, muito obrigado por clicar nesse vídeo e estar assistindo ele. Dessa vez eu tô trazendo um vídeo um pouco diferente. Eu tô trazendo um time-lapse de uma brincadeira, que eu fiz, que foi justamente imitar o trampolim do Sonic. Então o vídeo vai seguir mais ou menos esse formato. Eu passei várias horas trabalhando nisso, e aí eu fiquei gravando durante todo o período. E agora eu vou fazer uma narração em cima enquanto o vídeo passa em time-lapse, e explicando mais ou menos o que eu pensei e as coisas que eu fui fazendo à medida que essas coisas forem aparecendo na tela. Então a primeira coisa que eu fiz foi buscar modelos 3D já pronto. Eu trabalho mais com programação, não trabalho muito com a modelagem e animação em si, apesar de eu entender sobre o assunto, não é muito o que eu costumo fazer. Então não tem pra que eu fazer isso do zero, sendo que eu consigo achar modelos prontos pela internet. Ainda mais o Sonic sendo um personagem famoso, muita gente já fez modelo sobre ele. Então nessa hora eu encontrei um modelo aparentemente satisfatório de um trampolim e deixei ele salvo na minha pasta de download. E também quis construir o Sonic para dar uma graça a mais, não ficar só o trampolim, certo? Então fui também procurar modelos do Sonic e passei a usar o Mixamo, que é essa ferramenta da Adobe que já tem várias animações prontas pra gente usar gratuitamente. Então eu coloquei meu Sonic e comecei a mapear aí os parâmetros que ele pede. Coloquei os cotovelos, os pulsos, o joelho, e aí deixei ele como esqueleto padrão. Cliquei para continuar e aí já comecei a ter a animação do Sonic. E aí agora o processo foi basicamente encontrar animações que eu fosse querer usar no meu Sonic. Fui fazendo umas pequenas alterações aqui e ali, mexendo na abertura do braço. Fui procurando outras animações e fui baixando cada uma delas. Basicamente eu precisava de uma animação dele parado, uma animação dele andando barra correndo, aquela marcha olímpica. Também quis uma animação dele correndo rápido. E também busquei por duas animações de pulo. Uma animação para usar quando ele pulasse enquanto corria, e outra animação dele pulando parado no lugar. E aí depois que eu tive todas as animações prontas, eu não pude jogar ela diretamente para Unreal, porque a Mixamo fornece as animações sem um osso de raiz. Então eu passei esses arquivos para o Maya, um a um, eu fui colocando um novo osso de raiz e fui fazendo ele ser o pai de todos os ossos, para ele ser efetivamente uma raiz. Então de animação em animação, eu coloco um novo osso, coloco a posição dele 00, defino ele como o pai dos outros ossos e exporto essas alterações em um novo arquivo. Então eu fiz isso tanto para a animação dele parado, quanto a animação dele pulando em lugar, ele pulando correndo, e assim fui atualizando os meus arquivos para eu conseguir usar eles na Unreal. Também abri o meu arquivo do meu trampolim para ver como é que ele estava. Parecia estar tudo certo, fechei e fiquei tranquilo. Depois disso eu fui para o projeto da Unreal. E aí eu criei um projeto padrão usando o template do third person. Então a primeira coisa que eu fui fazer foi configurar meu Sonic, que eu acabei de baixar as animações e queria ver ele funcionando. E aí logo na hora que eu importei o Sonic, eu percebi o problema. Ele estava totalmente sem textura. Então a ideia que eu tive para contornar esse problema foi importar o OBJ, torcendo que ele viesse com um único arquivo de textura que eu pudesse colocar em cima e ele aplicasse textura para minha mesh inteira, porém não era o caso. O OBJ vinha com as meshes todas separadas e cada parte com um material próprio, com a própria cor, e isso não servia para minha aplicação. Então eu não tive escolha. Voltei para o Maya, abri ele novamente, importei de novo o arquivo do Sonic e fui, parte por parte, colocando cores, criando materiais no Maya, e a princípio a cor não precisa estar totalmente certa, mas eu fui colorizando, basicamente criando novos materiais, olhando o arquivo que eu baixei como referência para eu ter mais ou menos noção das cores, de que parte tem que cor, e fui criando todas as cores que eu iria precisar nesse modelo. Então eu criei o amarelo para o detalhezinho da bota, criei o vermelho para a bota em si, criei o verde dos olhos, e aí não tem truque, aí é parte por parte, a gente vai colocando os materiais em cada pedacinho que a gente quer as cores. Eu adoraria que o meio da barriga tivesse separado da barriga e costa como um todo, mas não estava. Então eu tive que selecionar face por face para colocar essa cor bege que ele tem, esse círculo bege que ele tem no meio da barriga. Tive que fazer as mesmas coisas na orelha e também nos olhos. Aí fiz a mesma coisa, selecionando as faces para o focinho, apliquei a cor bege. Aí depois me bateu uma dúvida se o braço dele era bege ou era azul. Então fui no Google de ter umas referências do Sonic, vi umas imagens e decidi deixar azul mesmo pro braço dele. E também comecei a colorir agora as botas. Selecionei a bota como um todo e fui desselecionando as partes que continuavam brancas. Então o que continuou selecionado eu pintei de vermelho
e fiz isso para as duas botas. Aí depois que eu tinha tudo colorido, exportei o arquivo novamente. E aí quando eu fui importar na Unreal, percebi que eu não tinha criado o osso de raiz. Então voltei pro Maya, criei o osso de raiz de novo. E aí eu consegui importar para Unreal com o mesmo esqueleto que eu já tinha antes, que é com a raiz. Então eu passei a ter um mesh colorido. Então agora sim parecia tudo certo. E aí fui seguindo para a próxima etapa. Importei todas as animações, fui renomeando os arquivos, porque eu gosto de ter os arquivos assim organizados. E fui começar a configurar a blueprint de animação. Então eu criei também um Blend Space 1D, para fazer a configuração dele parado barra andando, um valor parametrizado. Então basicamente eu coloco ele parado numa extremidade, ele correndo muito rápido na outra, e a Unreal faz uma espécie aí de interpolação e consegue criar os valores intermediários, os valores que não tem animação nenhuma. Ele cria, basicamente ali eu usei só 3 animações mesmo. A animação dele dando aquela corridinha em marcha olímpica, a animação dele parado e a animação dele correndo muito rápido. Montei a blueprint dele, posicionei o ator mais ou menos ali como vai ficar. E então, como meu computador não compila os shaders tão rápido assim, eu prefiro ter um material mestre e várias instâncias de materiais derivando desse mestre. Então comecei a fazer isso. Eu refiz todos os materiais um a um, de forma que eu pudesse facilmente reconfigurar cada cor sem ter que esperar o tempo de compilação de shader para cada pequena alteração. Essa é a vantagem de usar instância dos materiais, certo? Então fui trocando cada material e depois eu pude deletar os materiais que já vieram com a minha importação, os materiais que eu fiz no Maya, e passei a usar só os materiais da própria Unreal, que eu acabei de criar aí também. Então agora foi a hora de configurar de fato a blueprint de animação. Basicamente eu precisei de uma variável para detectar se ele está pulando e outra variável para detectar a velocidade que ele está andando. E com essas duas variáveis apenas já foi suficiente para configurar ele parado barra andando, ou então ele pulando, tanto ele pulando correndo quanto pulando estacionário no mesmo lugar, certo? Então, para não ter que programar tudo do zero, eu fui no manequim padrão da Unreal e copiei as funções já prontas que eu vou utilizar. No caso, são as funções de movimentação e as funções de movimentar a câmera. E aí, com esses básicos prontos, parecia que ia estar tudo certo, eu fui testar, vamos ver como está funcionando. E a verdade é que meu Sonic estava todo bugado, ele não andava e não virava direito, estava todo estranho, voando ali. Mas aí foi alguns errinhos ali, esqueci de botar a variável aqui e ali, pequenos ajustes, já começou a mexer as perninhas, mas ele ainda não vira para a direção que eu estou andando. Faltou mais algumas configurações. E aí já tá bem melhor. Eu já consigo sentir aí que tem um Sonic caminhando. Aí eu fui pular e vi que o pulo ainda tava todo bugado. Então tem muitos ajustes ainda pra fazer. Então comecei a mexer um pouco na duração do pulo, comecei a mexer no tempo que começa o pulo. E então fui testar de novo. O pulo correndo ficou até que bom. Só que ele tá andando muito devagar. Então fui criar uma forma de me permitir correr. Segurando o left shift vai aumentar a minha velocidade que eu ando, né? Vai fazer o Sonic de fato correr. Então programei isso rapidinho. Bastou mexer na velocidade máxima dele quando eu aperto a tecla. Quando eu solto, volta pra velocidade padrão. E aí eu consegui correr com o Sonic. E ele correndo, pulando, tá uma maravilha. E pulando estacionário tá quase que bom também. Mas ainda precisava de mais ajustes. Então mexendo alguns parâmetros aqui e ali, acabou que eu consegui chegar no Sonic de uma forma satisfatória. E parei por aí. Então, próximo passo, eu parti pro trampolim. Como eu já tinha um arquivo, e graças a Deus esse já veio com as texturas tudo corretamente, eu tive que simplesmente dar aquela atualizada dos materiais, que ele veio só com forma de cor, mas eu botei para parâmetro de textura, coloquei a textura que já veio com o próprio mesh, e aí ficou bonito, ficou perfeito. A estrela, as cores vermelhas, as cores cinza, tá tudo colorido como deveria estar. Então eu criei um ator e fui ajustando a escala dele, coloquei ele no mundo e fui vendo mais ou menos para ele ficar uma escala aceitável. Porque de começo ele estava pequeno demais. E aí o próximo passo foi configurar a função que vai fazer o Sonic pular de fato. Então para isso eu tinha que detectar a colisão. Então eu abri a mesh e coloquei para mostrar a colisão, para ver se a colisão estava mais ou menos boa. E parecia boa, eu decidi usar essa própria colisão que já veio. Não mudei a colisão para complexa nem nada, deixei a colisão simples. Parecia que estava tudo certo. Então eu comecei a configurar. Com a colisão com o ator, bastava verificar ali a velocidade dele. Eu também garanti que o Sonic tinha que estar vindo de cima, não bastava ele tocar do lado e empurrar para cima. Ele tinha que colidir por cima e aí ele ia ser arremessado para cima. E aí eu fui testar e... Eita, doido! Funcionou, mas ele tá pulando alto pra caramba. E a animação ficou meio estranha também, mas isso é um problema para depois. Então eu fiquei ajustando ali mais ou menos o parâmetro da altura que eu quero que ele pule. Mexi um pouco com a gravidade do Sonic, a altura do pulo dele parado. Foi dando esses pequenos ajustes para dar um feeling mais gostoso pro jogo. Nesse momento, nesses testes, eu detectei um bug. Se eu ficasse colado no trampolim de lado e pulasse,
somava as velocidades do meu pulo com a velocidade que o trampolim impulsionava. Então fazia um pulo ainda mais alto. Então comecei a trabalhar para corrigir esse bug, tive algumas ideias. E aí no que eu fui testar não estava dando certo. Eu acabei quebrando a movimentação do pulo. E eu desisti. Por enquanto eu deixei com esse bug aí. Depois eu voltava para corrigir esse bug. Eu senti falta de uma animação enquanto ele pula no trampolim, então eu voltei para o Mixamo, peguei uma animação simples de Idle e decidi fazer pequenos ajustes na própria Unreal. Então no Maya eu tive que fazer todo aquele esquema que eu tenho feito com todas as animações, importei na Unreal, deu tudo certo, e aí fui fazer os ajustes. Eu queria que ele olhasse para cima enquanto ele pulasse, e essa nova animação teve que ser configurada na minha blueprint de animação. Então para isso eu tive que criar uma nova variável e toda uma série de novas condições de transição de animação. Basicamente, a blueprint de animação tinha que saber diferenciar quando era um pulo padrão e quando era um pulo impulsionado pela mola, pelo trampolim. Então a única coisa que eu fiz foi detectar a velocidade. Se tivesse rápido demais, foi o trampolim que empurrou. Se tivesse lento, foi um pulo padrão. Mas isso não deu muito certo, porque o começo do pulo, o primeiro instante do pulo já é muito rápido. Então começaram a surgir vários bugs, e eu fui testar o trampolim, deu certo, mas ficou meio estranho. No fim do pulo você vê que ele dá uma animação esquisita, como se ele pulasse de novo no topo. Então eu decidi ter uma animação de fim de pulo também. E para essa animação, eu decidi usar a animação que já vem com o manequim da Unreal. Porém, eles não compartilham o mesmo esqueleto, eu precisaria fazer um retarget. E aí eu quebrei a cabeça um pouco, como é que fazia o retarget, não lembrava direito. E aí pulei pro site da documentação da Unreal rapidão, e aí eu encontrei. Era esse Retarget Manager que eu tava esquecendo. Então eu fui lá no Retarget Manager dos dois esqueletos, e mapeei como que cada osso se correlaciona a um formato humanoide. Pro manequim da Unreal ele já faz isso automaticamente, só tive que configurar isso pro esqueleto do Sonic. E aí foi a hora que eu percebi que eu fiz alguma besteira. Caralho, acho que eu fiz merda. Eu acabei sem querer quebrando todas as animações padrão do manequim da Unreal e todas eles viraram Sonic fazendo uma pose estranha. Aí foi a hora que eu fiquei, vixe Maria, né? Mas aí fazer o que, né? Bola pra frente. Deletei a pasta inteira. Isso é muito chato, que ainda leva um tempo. A Unreal demora pra deletar as coisas, pra ele garantir que não vai quebrar nada. E importei novamente o manequim da Unreal. Mas ainda deu um bug, eu tive que fechar e abrir a engine e tudo de novo. Então, como vocês podem ver, bugs e problemas é o que não falta. É toda hora solucionando um problema diferente. Mas e agora fui novamente e fiz o retarget de novo. Dessa vez eu fui unicamente na animação que eu precisava. Fiz um Ctrl+C dela para garantir que se desse um problema não ia quebrar tudo de novo. Mas dessa vez deu certo. Deu pra ver aí um Sonic fazendo a animação que eu queria que ele fizesse. Então perfeito. Eu tive que criar um novo estado na minha máquina de estados de animação, utilizando essa nova animação que eu acabei de criar, entre aspas, né? Eu só importei do manequim da Unreal, fazendo retarget. Então aquele conflito de velocidade para saber se ele foi arremessado pelo trampolim ou se foi um pulo normal persistia. Daí eu tive que vir com novas ideias para corrigir esse problema também. Basicamente eu detecto se ele está indo para cima ou para baixo, para eu saber se ele está sendo arremessado ou se ele está só caindo, sem uma animação entrar em conflito com outra. E aí mais testes, arrumando mais parâmetros, acaba que fica no jeito bacana. E eu decido ir pro próximo ponto. O trampolim está muito duro ainda, eu queria fazer uma animação para ele. Então eu decido que demora 0,1 segundo pro Sonic ser arremessado para cima, adicionando um nó de delay ali. E aí eu uso o timeline para mexer com a escala do meu trampolim. Então eu crio um vetor de saída e começo a mexer nos parâmetros x, y e z. Basicamente eu crio ali mais ou menos uma mola, né, um efeito vai e vem. No instante de contato, o trampolim vai ser amassado. No momento que o Sonic é arremessado, o trampolim estica. Depois ele amassa de novo até ele voltar para a conformação padrão dele, né? Então dá aquele efeitinho de mola. Eu fiz mais ou menos isso com o gráfico do timeline. E aí foi a hora de testar. Eu coloquei para ele de fato mexer com a escala no momento que o Sonic batesse em cima da plataforma, em cima do trampolim. Só que tava ruim de ver, porque o Sonic era arremessado para cima, bem na hora que a animação começava. Então eu decidi criar um novo input. Criei um input lá no Sonic, mandei buscar todas as referências dos meus trampolins e mandei a animação acontecer toda vez que eu apertava a tecla J. E aí eu conseguia ver com mais cuidado. E aí você vê que a animação ficou até boa. Eu aceitei, não quis mais mexer na animação. Tava bom, na hora que o Sonic pular em cima, vai fazer essa animação. Então nesse momento já estava praticamente finalizado. Eu simplesmente fiz mais trampolins e fui testar. E aí, como você pode ver, tá praticamente perfeito. Exceto por um bug que acontece. Ele bate um tempinho e depois arremessa. Não tá muito bem sincronizado a animação do trampolim com o arremesso do Sonic. Então eu decido mudar um pouco mais para ter um efeito do jeito que eu gostaria. Eu modifico completamente a colisão do trampolim. A colisão do trampolim em si eu desligo e eu crio um cilindro, coloco ele invisível
e ele cobre levemente o trampolim ali, só para o ator não atravessar o trampolim. E também eu crio uma colisão invisível em cima, uma esfera um pouquinho acima desse cilindro, de um jeito que ele colide, mas só com overlap. É uma esfera invisível, uma esfera fantasma que o Sonic atravessa. E coloquei para quando essa travessia acontecer, aí a animação do trampolim vai tocar e o Sonic é arremessado para cima. E dessa vez eu achei que ficou muito melhor. Então mais alguns pequenos ajustes de bug aqui e ali, alguns ajustes de animação, fazendo bastante teste para garantir que vai ficar bacana do jeito que eu gosto, arrumando a animação de andar, mexendo com todo o feeling dele andando, correndo, para ter mais ou menos aquele feeling do Sonic antigo, que ele acelera devagar, você segura pro lado e aí ele vai acelerando aos poucos até ele realmente ficar rápido. Então depois desses vários ajustes, desses vários pequenos parâmetros que eu fui alterando aqui e ali, a gente tem o... Aparecem bastantes problemas aqui e ali, a gente fica corrigindo o tempo todo, mas é mais ou menos essa rotina de um programador, né? Corrigir bugs. É adicionar novas features e corrigir bugs dessas features adicionadas. E foi isso que eu separei para esse vídeo. Esse vídeo termina por aqui. Espero que você tenha gostado de assistir esse vídeo. Espero que isso tenha te inspirado de alguma forma. Então, muito obrigado. Por favor, não deixe de clicar em gostei, porque isso indica para o YouTube que esse é um vídeo interessante e ele vai sugerir esse vídeo para mais pessoas. Também não deixe de se inscrever para mais vídeos interessantes sobre desenvolvimento de jogos aqui no meu canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo.